Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Paula, não sou nenhuma youtuber, não tenho equipamento profissional para fazer isso, mas eu vou tentar montar uma videoaula para que vocês não fiquem sem o conteúdo. Espero que a essa altura todo mundo já tenha copiado o conteúdo no caderno, então acompanhe a explicação e se ainda assim alguém tiver dúvida, pode mandar pergunta pelo WhatsApp, de preferência no grupo da sala que eu respondo, ok? Qualquer coisa me procurem. Para essa primeira videoaula, eu escolhi o tema coeficiente de solubilidade, que tem a ver com o conteúdo que estamos estudando e tem a ver também com as atividades que vocês fizeram à distância nessa quarentena. Recapitulando, lembram que a gente já estudou sobre suspensão, coloide e solução? Essa aula é exclusivamente sobre solução. Então, o que é uma solução? É uma mistura homogênea de soluto com solvente, conforme vocês podem ver nessa figurinha que eu deixei. A partir daí, surge um termo novo no nosso conteúdo, que se chama coeficiente de solubilidade. O que vocês têm que entender? Ele é um valor relacionado à temperatura. E o que esse valor quer dizer? O tanto de soluto que eu consigo dissolver no meu solvente. Por exemplo, eu quero dissolver sal em água. Depende de quanto sal eu vou usar e depende de quanta água eu vou usar para que eu consiga fazer essa dissolução. Vai chegar um momento em que eu coloco tanto sal que ele não dissolve mais. Esse momento é justamente quando chega no coeficiente. No caso, o sal de cozinha, tá ali para vocês, ó. Se eu tiver um copo com água a 20 graus Celsius, coloquei 100 gramas de água, tem um limite de sal que eu dissolvo. E qual é o limite? 37 gramas. Então, isso é um valor para o sal de cozinha e para 20 graus Celsius. Tem tudo especificadinho ali. Nós podemos escrever isso de forma resumida. CS, né, de coeficiente de solubilidade, 37 gramas para cada 100 gramas de água. Isso é para o sal de cozinha. Aí eu coloquei uma imagem. Pessoal na quarentena, né? Como vocês podem ver. Então, como eu ia dizendo, imaginem que vocês pegaram um copo com 100 ml de água. No caso, significa a mesma coisa que 100 gramas, por conta da densidade da água. E nesse copo, na primeira situação, nós vamos pegar 30 gramas de sal. Vai dissolver tudo? Como que eu vou saber? O coeficiente da dissolução do sal na água está ali embaixo. Dissolvem até 37 gramas. Se eu estou colocando 30 gramas, dissolve tudo? Sim. Então, nós dizemos que isso é uma solução insaturada, porque eu estou colocando menos do que o valor limite de dissolução. Se eu colocar na segunda situação ali 37 gramas de sal, vai dissolver tudo? Sim, também. Por quê? Porque é até 37, então eu estou colocando limite. Se eu cheguei nesse limite, chama-se solução saturada. E se eu colocar por acaso 39 gramas de sal, vai dissolver tudo? Aí já não dissolve. Por quê? Porque eu passei do limite. 2 gramas que estão acima desse limite vão ficar no fundo sem dissolver. Nós chamamos isso de solução saturada, porque eu passei do limite com corpo de fundo. Então, isso que não dissolveu, que vai ficar acumulado no fundo, é o corpo de fundo. Aí, como vocês podem ver, temos mais um tipo de solução. A saturada, eu já comentei com vocês, a insaturada, mas o que seria essa solução supersaturada? Pensa assim, ó. Se eu pegar esse copo com água e sal, onde tem 2 gramas que não dissolveram, e por acaso aquecer essa água, o que vai acontecer? Aquele sal que não tinha dissolvido, ele vai acabar dissolvendo. Então, eu consigo dar uma enganada na solução. Eu consigo passar daquele coeficiente quando eu aqueço. Ela vai passar a ser uma solução super saturada. Eu consigo dissolver mais do que o limite me permite. Outro exemplo de super saturada.
quando a gente vai fazer calda de açúcar para pudim e coloca água para dissolver aquele açúcar, é pouca água que a gente coloca, mas quando aquece, conseguimos dissolver. Então, por aquecimento, passamos no limite do coeficiente de solubilidade. Passou do limite e ainda assim dissolveu tudo, é a supersaturada. Agora ficou fácil resolver um exercício tipo esse, então, né? Vamos lá. Colocando-se 400 gramas de cloreto de sódio, no caso sal de cozinha, em 1 litro de água pura, teoricamente pura, né? Que a gente sabe que não tem água pura. A temperatura de 25 graus Celsius, podemos afirmar que... Aí vocês têm uma informação muito importante ali, ó. O coeficiente de solubilidade do sal na água é 360 gramas por litro, a 25 graus Celsius, que é a nossa referência agora. O que essa informação quer dizer? Que se eu tiver 1 litro de água, eu consigo dissolver até 360 gramas de sal nela. Estou usando 400 gramas de sal. O limite é 360. Letra A. O sal se dissolve totalmente. Letra B. O sal não se dissolve. Letra C. Parte do sal se dissolve e o excesso se deposita, formando uma solução saturada. Letra D. O cloreto de sódio a 25 graus Celsius é insolúvel. E E. Precisaríamos de 200 gramas de cloreto de sódio a mais para que ele se dissolvesse totalmente. Primeira coisa, descartamos de cara a B e a D, porque o sal dissolve. Dizer que ele é insolúvel está completamente errado. A letra A diz que dissolve totalmente. Se o limite é 360 e eu estou usando 400, vai dissolver tudo? Não, descarta A. A E diz que tem que pôr mais 200 gramas de sal. Se eu já estou usando 400 e não dissolveu tudo, para que colocar mais 200? Então, a E não tem fundamento nenhum. Portanto, a resposta é a C. Parte do sal se dissolve. Qual parte? 360 gramas. Os outros 40 gramas vão ficar onde? No fundo. É uma solução saturada com corpo de fundo. Então, a resposta é a letra C. Essa próxima questão exige muita interpretação de vocês, porque ela é teórica e tem alguns termos que podem confundir. Resumindo, estamos fazendo uma solução de água com açúcar. A pergunta é, o que está correto em relação a essa solução? A primeira afirmativa diz que a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Sim. Por que isso está correto, independentemente das quantidades? Se nós temos uma mistura de um composto sólido com um líquido, o líquido vai ser o solvente. Então, independente da quantidade, a água é o solvente. A afirmativa 2 diz o contrário, por isso que ela está errada. Não levamos em conta as quantidades, e sim o estado físico. Entre sólido e líquido, o líquido é o solvente. Então, a 2 está errada. E a 3 diz que o açúcar não pode ser solvente porque é sólido. Isso está certo. Se eu tenho um outro componente que é líquido, o líquido vai ser o solvente. Então, quem está correto? A primeira e a terceira. Resposta D. Bom, agora a gente vai passar para a parte de cálculos, a parte mais legal no caso. Até mudei a posição da câmera. O exercício 2 nem chega a ser um cálculo, é uma questão de raciocínio lógico mesmo. Tá dizendo ali que a 42 graus Celsius, a solubilidade de um certo sal é 15 gramas para cada 100 gramas de água. Resumindo, se eu pegar uma vasilha e colocar aqui 100 gramas de água a 42 graus Celsius. Nessa água, eu posso dissolver até 15 gramas do sal. Que não importa que sal seja. Esse valor aqui, 15 gramas, é o limite. O exercício diz que, ao invés de 100 gramas, eu vou usar 200 gramas.
dobrei a quantidade de água. O que vai acontecer com esse valor? Ele também dobra. Se eu posso dissolver 15 gramas em 100 gramas de água, dobrei a água, eu posso dissolver agora 30 gramas do sal, certo? Esse é o valor máximo de sal que eu dissolvo em 200 gramas de água. O exercício quer saber que tipo de solução eu vou formar se eu misturar essa quantidade de sal nessa quantidade de água. É uma solução insaturada, saturada, supersaturada ou saturada com corpo de chão, corpo de fundo. Esse valor é o limite. Se eu estou usando exatamente ele, 30 gramas, nós temos uma solução saturada. Como que ela seria insaturada? Se eu usasse 29, 27, qualquer valor menor que esse. Se eu estou usando exatamente o limite, 30 gramas, é uma saturada. E como que ela seria saturada com corpo de chão? Se fosse 31, 40, qualquer valor para cima. Como é exatamente o limite, nós temos uma solução saturada. Resposta B. Eu coloquei 3 e 4 porque sem querer eu repeti duas questões. Então a resolução é igual, tá? Agora diz que nós temos água a 20 graus Celsius. Ao acrescentar 652,5 gramas de nitrato de sódio, então 652,5 gramas a 750 gramas de água. O exercício forneceu todos esses dados pra gente, certo? Obtém-se uma solução saturada, ou seja, não falou corpo de fundo, dissolveu tudo, é o limite que eu dissolvo. Encontre a solubilidade em 100 gramas de água. O que eu tenho que pensar? Esse valor, 100 gramas de água, é temperatura? Não. É quantidade de sal? Também não. É quantidade de água. Então, aqui vai o meu 100 gramas. E como eu quero descobrir o tanto de sal, X. Eu imagino que vocês todos saibam resolver esse tipo de cálculo, né? Multiplica cruzado, 750x igual... Aqui eu tenho a multiplicação por 100. Não precisa de calculador. Simplesmente contamos as casas decimais a partir do zero. São 2 zeros, andamos 2 casas, ó. 1, 2, vírgula. Então, esse valor vai ficar assim, 65.250. E para terminar, x é igual resolvendo essa divisão, deixa eu pegar minha colinha aqui porque eu já fiz. X é igual a 87 gramas. Resposta B. E por fim, a questão 5. A temperatura referência é de 80 graus Celsius. O exercício diz que a solubilidade é 60 gramas para cada 100 gramas de água, certo? A massa em gramas do sal necessária para saturar 80 gramas de água. Essa informação, 80 gramas de água, vai aqui embaixo, água, e o valor que eu quero descobrir, X. Isso aqui é só a minha referência. A temperatura não entra na conta, é só a referência. Multiplica cruzado de novo, 100 vezes x. 100x,
60 vezes 80, tabuada, basiquinha. 6 vezes 8, 48, 0, aqui, certo? X igual 4.800 dividido por 100. Super fácil essa conta, né, ó. Corta aqui, corta aqui. X igual a 48 gramas, que é a nossa resposta B.